tarde, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Mais uma vez trazendo esse tema da cocriação ou autossabotagem, como que isso funciona, não é verdade? Porque ninguém quer passar por experiências ruins, todos nós queremos as boas experiências, claro. Então, vamos aprender a olhar para a nossa mente, vamos aprender a olhar para o nosso mundo interno, que o paradigma clássico cartesiano não ensina isso para gente, não é assim? A nossa mente é condicionada a só olhar para fora, não é? Para a gente parar e jogar a consciência para dentro de nós mesmos, só se nós pararmos e intencionalmente fizermos esse movimento. Porque se nós deixarmos a nossa consciência vagando por aí, ela vai sempre se projetar para fora. Por quê? Porque nós fomos educados num paradigma do materialismo científico, que o que existe é a matéria, é o mundo que está para o lado de fora. O nosso mundo interno, a nossa mente, os nossos pensamentos foram totalmente deixados de lado. Não é assim, gente? Alguém teve uma experiência diferente disso? Talvez raras exceções, né? Que já tenham nascido numa família, que já operava num nível de consciência diferente, mas raríssimas exceções, né? De um modo geral, nós fomos orientados, fomos educados a estar sempre projetando a nossa atenção para fora de nós, né? Para o mundo material, para o mundo externo. Mas agora, no século XXI, chega o paradigma quântico, né? Que na verdade já chega no início do século XX, mas agora no século XXI nós temos, né, um conhecimento mais profundo e nos diz que não é a matéria que é a base do universo, né? Na verdade é a consciência. Aí vem Niels Bohr e diz: não podemos descrever o universo sem descrever também o observador, sem descrever também o processo de medida, o processo de observação que está sendo utilizado. Então, é claro que isso tudo é uma mudança de paradigma muito grande, né? E nós vamos assim devagarzinho fazendo essa transformação da nossa compreensão. O paradigma quântico vai dizer que o universo é um processo de relação, quer dizer, a física quântica joga totalmente de lado, ela considera sem sentido, sem utilidade, a ideia de um mundo fixo, externo, independente do observador. Olha só, gente, isso é muito radical. Mas, como eu já disse em conversas anteriores, apesar da física quântica ter essa compreensão do universo totalmente desafiadora para o tipo, né, de compreensão que nós tínhamos antes, ela não pode ser derrubada, ela não pode ser jogada no lixo, como alguns materialistas tiveram vontade de fazer. Não só os materialistas, né? Os próprios arquitetos da teoria quântica tiveram muita dificuldade de aceitar essa nova compreensão de tão radical que foi. Mas eles tiveram que aceitar, por quê? Porque a física quântica funciona sempre. Ela tem um nível de acerto, de bom funcionamento como teoria científica maior até do que a própria teoria clássica, né? Veja aí a quantidade de tecnologia que nós já temos hoje baseada na física quântica. Olha, né? Então, quer dizer, não dá para dizer que esse paradigma que a física quântica traz é um engano, né? Não dá, porque tá tudo aí funcionando muito bem. Então, vamos lá.
Para a gente responder essa pergunta, né? A minha cocriação é o que eu realmente estou querendo, né? Cocriar é o que eu quero trazer para a minha vida ou é uma autossabotagem? Então, para início de conversa, para nós respondermos essa questão, nós temos que olhar para onde? Adianta olhar para fora, né? Igual a gente está condicionado? Não, nós vamos ter que olhar para dentro, né? Mas o universo, ele é tão compassivo que o que ele faz? Ele materializa fora a mesma coisa que nós temos dentro. Por isso que a autossabotagem também materializa, né? Porque é como se o universo pensasse assim, bom, eu sei como a sua mente funciona, eu sei que você não olha para dentro, você só olha para fora, então nós vamos colocar fora o que tem dentro, porque aí é o jeito de você fazer esse mergulho. Percebe? Então, por isso que nós temos, né, que estar atentos com isso aí. Então, gente, vocês também, se vocês já me acompanham, né, vocês já devem ter me ouvido falar e ouvido outros autores também falar que o universo, ele responde à energia e frequência, né? Um grande cientista chamado Nikola Tesla já tinha falado isso, né? Pense no mundo em termos de energia e frequência, tá? Então, esse campo quântico, a física quântica, ela funciona desse modo. Não existe trajetória na teoria quântica. A partícula, ela está aqui, ela tem uma determinada energia e frequência. Ela muda a energia e frequência, ela desaparece daqui, aparece aqui. Ela não faz uma trajetória daqui até lá, tá? Então, é assim que a física quântica descreve o universo. Então, muitas vezes, certa vez eu li um autor, Deepak Chopra, que ele falava assim, por que seus pedidos não são atendidos? E ele falava também, não é pedindo que você vai ser atendido, né? Então, o que Jesus falava na Bíblia? Aí a gente já vai cair até nos grandes mestres. Jesus falava, peça e recebereis, né? Ele fala. Então, ele já fala isso para quê? Para a gente já ter fé, já pedir com fé, né? E ele falava, peça e já acredite que você já recebeu, né? Por quê? Porque o universo, ele é um oceano de energia e frequência. Então, se você pede, se colocando se construindo, por isso, gente, que eu falei de olhar para dentro. Porque assim, o dentro e fora tá emaranhado, tá? Vocês já viram lá o emaranhamento quântico, né? Tem vários vídeos aí explicando. O dentro e fora tá emaranhado. Então, tudo que eu faço, tudo que eu jogo para fora tem o correspondente interno. Então, por isso que eu digo, quando você julga, você tá assinando o contrato da sua miséria, tá? Por quê? Olha, o Instagram até comemorou aí. Porque quando eu julgo o outro, eu não tô colocando algo de ruim no outro. Também estou. Mas mais ainda, em primeiro lugar, eu estou me construindo como essa pessoa que vê as coisas desse modo. Por isso que lá nas leis espirituais, na lei do desejo, né, da cocriação, tá lá, não julgue, porque se você julga, você perde as infinitas possibilidades, porque o julgamento é assim, você pegou aquilo que estava amplo e fechou.
Você rotulou. Você resumiu aquela pessoa num conceito, num adjetivo, numa qualidade. Olha que coisa absurda. Então, por isso Jesus era o mestre do amor. Jesus ensinava amor. Então, Jesus falava, não julgue. Por quê? Porque isso é para nós mesmos, para nos protegermos. Porque tudo que protege o outro também protege a nós. Tudo que maltrata o outro também maltrata a nós. Então é o que eu disse aqui no início, emaranhado, interno e externo, não tem diferença. É instantaneamente, como a Sandra falou aqui, sem trajetória. Esse é o agora, né? Impressionante. Não, né? Isso aí, se você julgou, tá em você, tá? Então, por isso, a necessidade de escapar dessas coisas. E aí, quando eu peço, né? Aí eu chego lá e falo, universo, a minha vida está muito ruim, né? Você vai lá rezar, vai na igreja, né? Aí você faz aquela ladainha, né? Porque minha vida só acontece coisa ruim, eu preciso de tal coisa, Então, quer dizer, como que você está se construindo dentro dessa fala? Como um miserável, como um coitado, como, né, você está ali nadando na escassez. Aí você está pedindo, né, pedindo. E como que você está se colocando ali? Como uma pessoa pobre, né, de não estar acessando a tua riqueza. Que esse tipo de postura vai materializar? Não precisa ser nenhum gênio para saber, né? Esse tipo de postura vai materializar justamente mais do mesmo. Não é assim que o universo funciona? O universo funciona assim, é mais do mesmo. Agora, se você sai dessa autoconstrução negativa, pobre, limitada, e você pensa, o que eu tenho para oferecer? Que eu posso? Quais são as minhas qualidades, os meus talentos? O que eu posso oferecer ao mundo? E é incrível, nós vamos nos dar um nascimento elevado quando nós queremos beneficiar o outro. Automaticamente, quando a gente quer beneficiar o outro, quer levar benefício para o outro, a gente não está nem vendo, mas a gente está se dando um nascimento elevado. A gente está se co-construindo de modo elevado. Aí pronto, né? Você se colocou elevado, o universo vai dar, o universo ele vai reforçar o que você acredita. Se você age como um mendigo vibracional, o universo tá bom. Okay. O universo só diz sim, tá? Esse aqui é o ponto. Então, a culpa não é do universo. A gente que não tá sabendo, né, como trabalhar com esse poder imenso que nós temos. Porque, como Sartre dizia, somos condenados a ser livres. Não tem como escapar disso. Você pode até delegar o poder para o outro. Não, agora quem manda na minha vida é você. Pum, joga o poder todo lá pro outro. Então, se o outro sorri, eu fico feliz. Se o outro fecha a cara, destrói o meu dia. Quer dizer, tô vivendo em função do outro. Mas foi você que criou isso. Mesmo que você não perceba, mesmo que você já tenha esquecido, mesmo que você não tenha nem tido consciência de que em algum momento foi você que criou. Mas foi você. Porque nós somos tão poderosos que nós temos poder até para dar esse poder para o outro. Mas nós é que demos. O poder continua sendo nosso. Então, por isso que Sartre dizia, somos condenados a ser livres. Não tem como escapar disso.
Não tem como botar a culpa no outro, botar a responsabilidade no outro. Aí ela perguntou aqui, ó, mas essas pessoas que fazem o mal e se dão bem, né? O universo conspira para o bem de todos nesse caso? Não. O que acontece é o seguinte, a pessoa que faz o mal e se dá bem, esse se dá bem é na nossa visão limitada, né? Então a pessoa foi lá, passou a perna no outro, puxou o tapete do outro, roubou um dinheiro, sei lá, seja lá qual foi a péssima ação que ela fez e conseguiu o que ela queria, tá? Aí você fala, pô, se deu bem. Mas se deu bem o quê? Um flash ali, você tá olhando um flash da vida da pessoa. Você tá olhando um quadro, uma foto. Você não tá olhando a história. Quem é você? Quem somos nós para falar que a pessoa se deu bem? Você sabe lá o que vai acontecer com ela daqui a 5 minutos? Teve um filme, gente, eu lembrei agora. Eu achei muito interessante esse filme. Vou contar rapidinho aqui para não tomar muito tempo da live. A moça era a maior pilantra, ela pegava os velhinhos ricos e sozinhos e ela pegava eles para ser tutora deles, curadora, e ela roubava o dinheiro deles, era o esquema dela. Ela já tinha um esquema que o juiz, né, colocava ela, e aí ela inutilizava os filhos, não deixava os filhos terem acesso, e roubava o dinheiro dos velhinhos. Até que ela pega uma pessoa que o filho da idosa era um bandido, então vira maior bagunça, o bandido persegue ela e ela passa a perna no bandido, e no fim eles resolvem fazer uma sociedade, ela com o bandido, e ampliarem o negócio. E aí deu certo. Aí chega no final do filme, ela expande aquela pilantragem dela num nível assim internacional. Ela vira uma CEO, né? Aí eu fiquei assim, vendo aquele filme, né? Eu falei, gente, interessante, né? Isso aí que você falou, deu certo, né? Aí, na hora que ela tá assim, milionária, bombando, que o negócio acabou de, né? Que ela acabou de chegar onde ela queria, ela encontra o filho de uma idosa que apareceu no início do filme com raiva dela, e ele fala, a minha mãe morreu, você não deixou eu chegar perto da minha mãe, sua cretina, pega um revólver e dá um tiro no peito dela, no coração, ela cai morta. Então achei super interessante, entendeu? Pois o nome do filme... O filme é bem bobo, tá? O filme é uma comédia, assim, é uma bobeirada. Mas essa história, né, o final, eu achei muito interessante, porque... Aí eu falei, viu? Por isso você vê assim, a gente não tem dimensão. Ela, tudo bem, na pilantragem, não sei o quê, deu tudo certo, mas quando ela era jovem, quando ela conquistou tudo que ela queria, o karma bateu na porta dela e deu um tiro no coração e ela caiu morta ali. Então, imagina a aflição dessa mente, né? Quando se viu ali desencarnada, justamente quando conquistou tudo que queria e agora foi. Então, gente, Então, mas a comédia não tem final trágico, não. Na verdade, o final da comédia foi ótimo, porque fica todo mundo torcendo pra mulher se dar mal. Né? Porque ela era o bandido, né? O filme Eu Me Importo, alguma coisa assim, o nome do filme. Eu Me Importo, isso mesmo, a Nanda falou aqui, Eu Me Importo, isso mesmo, Nanda. Aí, peraí, Camila, depois eu respondo aqui. O Marcelo falou aqui, pode passar mais frases de cocriação positiva? Peraí um pouquinho. E as pessoas que reclamam muito, choram miséria e mesmo assim continuam tendo prosperidade. Pois é, outro dia me falaram isso. Então, mas depende, né? Essa pessoa, ela chora miséria para quem? Né? Ela pode também estar ali falando uma fala falsa, né? Ela pode estar fazendo um tipo ali para as pessoas não terem inveja dela, ou ela pode
Não sei, gente. O fato é que o universo não erra. Mas a nossa percepção erra. A nossa percepção erra muito, tá? Então, muitas vezes, esse julgamento que nós fazemos, fulano fez o mal e se deu bem. Fulano faz tal coisa e tem tal resultado. Muitas vezes, nós também é que não estamos enxergando a coisa direito, tá? Outro dia foi muito engraçado. Eu escutei um humorista aí falando assim: a vida é igual um restaurante, você não sai sem pagar. Eu achei muito engraçado. Mesmo que a coisa não faça sentido pra gente, né? É igual a Neuza falou aqui, chega o dia de todos, né? Por isso que eu lembrei disso. Mas enfim, não interessa. A vida dos outros, né? É só pra gente quebrar essas crenças negativas, né? Que às vezes a gente desenvolve. Que a gente fala, não, com o outro dá certo. Não, o outro faz tudo errado e ganha tudo bom. E eu tô aqui fazendo tudo certo e as coisas não funcionam. Não é assim, gente. Não é, porque a gente olha um flash da vida da pessoa, né? É como um filme, né? O filme, ele é feito de várias imagens, né? Sobrecolocadas ali, que vão andando rápido. Aí você pega uma imagem daquela e congela. Que conclusão que você vai tirar disso, né? Não dá. A única conclusão que nós temos aqui, que não falha, é que o universo, ele é um campo de energia e frequência. Então, é a energia e a frequência que você tiver. Aí a pessoa vai falar, como até eu escutei o Henrique falando hoje, né? O Henrique Souza. Ele falou, às vezes a pessoa fala, eu quero ficar rico, né? Eu quero mais abundância. Mas a pessoa quer por quê? Né? Ela quer porque, na verdade, o que está por trás daquele querer é um monte de sentimento negativo. Não é assim, eu quero abundância porque eu mereço, porque eu tenho uma natureza livre, né? Que a abundância é o meu estado natural. Nós temos que ter a integridade que eu expliquei, né? O que é a integridade? É integrar pensamento, fala e ação. Você tem que falar conforme você pensa e agir conforme você fala. Pensa aqui comigo. Uma pessoa foi lá e matou alguém da família, né? E aí fez lá um crime perfeito, entre aspas, né? E aí agora, ela cometeu um monte de ações negativas, matou, roubou, mentiu. Aí ela fala, agora eu vou cocriar uma vida maravilhosa, próspera, cheia de coisas boas. Gente, é lógico que não vai funcionar, não é assim. Não é assim, né? Essa pessoa, quando nós fazemos as ações ruins, aquilo vibra, aquilo fica dentro da gente, aquilo vira uma vibração dentro da gente, né? Agora, o universo, ele tem a questão das causas e condições, né? Nós temos, né? Tudo precisa ter as causas e condições. Por isso que a gente fala quando o karma amadurece, né? O que quer dizer o karma amadurecer? Quando chegam as causas e condições ideais para aquilo florescer, tá? Então, calma, né? Ela falou, né? Calma, o universo tem o seu ritmo. Mas você... E outra coisa, gente, super importante. Eu tô falando aqui de mergulhar no mundo interno, de mergulhar em si próprio. Só que aí, mergulhar em si próprio é o quê? É autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai trazer algumas coisas desconfortáveis, claro. Porque quando eu começo a ter autoconhecimento, eu começo a ver a minha parcela de cocriação nas coisas, que é isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, o meu relacionamento é tóxico, aquela pessoa é terrível, o meu trabalho só tem problema.
Aí, quando nós vamos mergulhando no autoconhecimento, nós vamos vendo a nossa parcela de cocriação nisso. E isso incomoda, é claro. Aí, qual é a nossa reação? A gente não quer nem olhar. Ah, não quero ser assim, não, eu não sou assim, não. Aí a gente começa a negar, fugir. Só que aí tem mais um paradoxo, mais uma pegadinha da vida. Você só muda quando você se aceita. Se você, primeiro de tudo, não aceitar essas coisas ruins, né, sobre você próprio, você não vai mudar. Elas vão continuar no teu pé. Quanto mais você negar, não sou, é o fulano, é a política, é o não sei o quê, aquilo vai persistir. Aquilo vai persistir. Só quando a gente se aceita que a gente muda. E aí, eu vou dar aqui, né? Já me pediram aí, ó, uma chave, né? A chave vai ser o seguinte: essas coisas ruins, elas não são você de verdade, elas não somos nós de verdade. Então, quando a gente mergulha lá no autoconhecimento, puxa vida, mas eu vi que eu também tive a minha parcela ali de cocriação naquela confusão. Eu também provoquei, ou eu podia ter colocado um limite que eu não coloquei, né? E agora eu sou uma má pessoa. Aí a gente já começa a querer se criticar, a querer se rotular. Então, pule fora disso, porque seja lá que aspecto da sua personalidade que cocriou aquela confusão, aquilo não é você. Aquilo é o falso eu, né? São as identidades que se constroem aí pelo mundo, pelos processos de relação, mas isso não é você, né? A identidade aqui, ó, quantas identidades nós já tivemos e elas já morreram, né? E nós seguimos aí construindo novas identidades mais positivas. Então, não se preocupe, o que causa a aflição e o desconforto é a identificação com esse falso eu, a identificação com essas identidades. Mas você não é isso, tá? E você vai experienciar isso, e vai ter certeza disso, e vai sentir isso nas suas células quando você meditar. Porque quando você senta em silêncio em meditação, você vai ver que os pensamentos vêm e você não responde. Essas identidades falam e você não responde. E você vai ver que existe uma presença viva que está além dessas identidades, que está além desse falso eu. Você vai ver que tem uma consciência que é muito mais ampla que o pensamento. Que o pensamento, na verdade, é um movimento mental, né, que é a manifestação desse falso eu. Então, se nós nos fixamos nos pensamentos, nós nos limitamos. Então, a frase de Descartes foi muito mal compreendida quando traduziram como penso, logo existo, como se o pensamento fosse o sinal da nossa existência. De modo algum. O pensamento é um pequeno evento que acontece num campo muito mais amplo chamado consciência. E é nesse campo é que nós estamos de verdade. Nesse campo de infinitas possibilidades é que está a nossa verdadeira natureza. E não essa identidade, esse falso eu que escorregou aqui, que escorregou ali, né? Você não pode dizer, eu sou ciumento, eu estou ciumento. Dentro de uma causa e condição, eu manifestei ciúme. Mas não se rotule com essas coisas. Você é esse ser livre, amplo, de infinitas possibilidades. Mas por nós nos identificarmos a essas identidades, a esse falso eu, a essas ideias, a esses conceitos, nós nos esquecemos de quem nós realmente somos. E passamos a operar de um modo estreito
que gera culpa, que gera autocrítica, que gera todas as coisas que deixam a nossa vida pesada e triste, né? E que trazem os sofrimentos. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui a Lala falou aqui. Tem um livro espírita de título Ação e Reação. Eu particularmente acho que é tudo junto e misturado. Espiritualidade, karma, lei do retorno e física quântica. Exatamente, querida. Exatamente, é tudo junto. A Bárbara falou aqui, muito interessante toda a explicação para tantas frases que são ditas regularmente sem darmos conta das asneiras, né, que estamos a fazer. Isso mesmo, Bárbara. Nossa, isso é a mídia falando na nossa cabeça, sabe? Querendo convencer a gente, rebaixar o nosso valor, né? Na verdade, aqui, pronto, aí já chegamos aqui no nome do filme. A Kelly falou aqui, uau, falei tudo isso ontem para minhas clientes e fico tão feliz de saber que não estou nesse entendimento sozinha. Parabéns pelo seu trabalho, gratidão. A Sandra, acho interessante demais como a física quântica explica isso tudo. Marinalva, grande live, gratidão. E o ressentimento? Nossa, o ressentimento nos prejudica absurdamente. Por isso nós temos na minha prática das meditações, lá dos 21 dias, que eu ofereço gratuitamente, nós temos a meditação Metabhavana, que é a meditação justamente para limpar ressentimentos. A meditação, quando você faz uma meditação para liberar ressentimento, é como se você estivesse tirando espinhos da sua carne. Você está se liberando daquilo. Você está se curando daquilo que te machuca. Então, a meditação Metabhavana, ela vai quebrar esse laço invisível de energia que você criou entre você e o outro. E isso é uma corrente, isso te acorrenta muito forte. E isso passa por vidas, passa por encarnações. Então, é muito importante que nós liberemos, porque, como eu disse, tudo que o teu olhar está construindo fora, ele está construindo a contrapartida em você também. Tá? Então, você também está se construindo dessa forma. Então, quando você vê... Por isso, né, que os grandes autores já falam, quando a pessoa julga, ela está falando muito mais dela mesma do que do outro. Ela acha que ela está falando do outro, mas, na verdade, ela está mostrando ali o conteúdo interno dela própria, tá? Então, é cocriação ou é autossabotagem, né? Para a gente saber isso, nós temos que mergulhar no nosso autoconhecimento. E não adianta a gente ficar repetindo frases, repetindo comandos ou visualizando, né? Se aquilo não tem a consciência. Porque o pensamento, ele não tem consciência, mas nós temos consciência. Então, nós podemos... O pensamento que eu digo assim, é o que surge na cabeça, tá? Então... Na verdade, nós estamos livres do que surge na nossa cabeça. Nós não somos obrigados a seguir o que surge na mente. Porque às vezes surgem coisas super aflitivas na nossa mente. Mas nós não precisamos seguir. Nós podemos reconhecer aquilo. Um movimento aqui, veio uma coisa aqui na minha cabeça. Mas nós não precisamos pensar o pensamento. Nós não precisamos dar energia ao que surge. Isso também nós experienciamos pela meditação, porque nós sentamos lá quietinhos, né? E aí começa a vir, a gente começa a observar o que vem, e quando nós não respondemos aquilo que vem, quando nós não entramos, né? Não damos energia para aquele conteúdo, misteriosamente ele desaparece.
Aí você vai falar, nossa, mas aquilo parecia um pensamento tão aflitivo, um pensamento que já ia me arrastar. Já desapareceu, a mente já tá pensando, já tem outro conteúdo na minha mente, já pulou para outra coisa. Porque você não respondeu aquilo. A Adileuza disse aqui. Eu continuo cansando inconscientemente, o que produz o meu mal viver. Então, Adileuza, olha, você já está fazendo a meditação? Faça a meditação dos 21 dias, tá? Que eu ofereço gratuitamente. Me chama lá no direct, tá? Que eu vou mandar para você. Porque isso aqui que eu tô falando, gente, já é um nível de trabalhar com a própria mente. Mas para nós conseguirmos trabalhar com a própria mente, a mente tem que ter um nível de tranquilidade, vocês concordam? Para que essa mente fique útil, né? Porque se a mente tá totalmente agitada, totalmente condicionada, como que nós vamos trabalhar com essa mente? Fica difícil, né? Então, talvez você esteja nesse ponto, né? Que a mente está muito agitada, né? E você não chegou na tua mente ainda. Aí, como que nós vamos dirigir a mente? Então, essa é a questão do paradigma quântico. O paradigma quântico, ele vai dizer que a consciência é a base do universo. A nossa mente é uma manifestação da consciência. Então, a nossa mente, o nosso pensamento, realmente cocria a nossa realidade, porque a consciência é a base do universo. Mas nós não dirigimos a mente, e agora? E agora? A mente cocria a realidade, mas nós não dirigimos a mente. Então, nós precisamos começar a conhecer a nossa mente, a experimentar a nossa mente, experimentar o nosso mundo interno. E isso vai acontecer, um dos meios hábeis maravilhosos para isso é a meditação, que é nós pararmos de olhar para fora e olharmos para dentro um pouco, né? Aí você tem aquela amiga que você vai falar, mas fulana é dedo podre, fulana só pega homem que não presta, né? Por quê? Porque quem está cocriando não é ela, quem está cocriando é o falso eu, quem está cocriando é a autossabotagem, porque o falso eu adora uma autossabotagem. Por quê? Porque aí ele ativa o corpo de dor, que é por onde ele se perpetua. Aí a gente cai lá, aí vai, mete o dedo lá naquela feridinha para viver aquela dor, tudo de novo. Então, gente, é uma cilada sem fim. Nós temos que pular para fora disso, tá? E isso vai vir através, né, de uma mudança profunda, de uma mudança de paradigma, de uma mudança realmente de entender o universo e como as coisas funcionam dentro dele. Tá bom, meus queridos? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. E quinta-feira estarei aqui de novo. Estarei com uma convidada que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Então, até quinta. Uma ótima semana. Beijo.